no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 7, dos versos 24 a 30. Mesmo assentados como estamos, vou pedir aos irmãos, de gentileza, de apenas acompanhar a leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30. Tem aí como título em negrito da Sociedade Bíblica do Brasil, A Mulher Cirofenícia. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se partam os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, mais uma vez, nós nos achegamos a Ti por meio desse recurso santo que é a oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a cada um de nós a capacidade de falar com o Senhor. Principalmente porque Teu próprio Filho Jesus Cristo, na cruz, derramou sangue precioso para que possamos, em nome dEle, Te buscar e orar a Ti. E nesse momento, Senhor, quando o Teu povo também se ajunta para o culto, que clama a Ti, canta louvores, devolve ao Senhor em culto os dízimos e ofertas, aquilo que pertence a Ti somente, nós agora, neste momento, estamos ansiosos para que o próprio Espírito Santo venha ao nosso coração comunicar a nós tudo aquilo que está revelado na Tua Santa Palavra. Todavia, nós confessamos que somos muito pequenos, temos dificuldades de entender textos tão difíceis. Todavia, o próprio Espírito Santo que inspirou essa palavra, rogamos, venha ao nosso coração, ao nosso entendimento, iluminar essa mesma palavra para nós, para que o Senhor mesmo seja glorificado no nosso viver e nós sejamos desafiados, humildes e edificados no Senhor. Se conosco, ajuda-nos, porque todos nós aqui carecemos do Teu agir. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, meu pai, ele teve duas famílias. Minha mãe era outra, se é que eu posso dizer assim. Com a minha mãe, meu pai teve 4 filhos. Com a esposa dele, teve 3 filhos. Ao todo, nós somos 7 filhos. Eu sou o caçula. E dos de casa, eu fui o único que não fui registrado. Eu não tenho a certidão de nascimento com o nome do meu pai. Inclusive, nos meus documentos está lá, registrado lá, pai não declarado, que é o eufemismo para, o que mesmo? Bastardo. O eufemismo para bastardo. Ou seja, é isso mesmo. Eu lembro que quando meu pai faleceu, minha esposa subiu com as crianças, né? Ela ia lembrar disso. Eu lembro que eu chorando ali, junto com os meus demais irmãos, muitos
não me conheciam como filho e ficavam assim, quem é? Quem é? Foi uma cena constrangedora, tanto para mim quanto para minha mãe, que tivemos ali no velório do nosso pai. E eu lembro que na partilha, não tinha muita coisa, mas tinha lá um terreninho, outra coisa e outra, né? Todos receberam um pedacinho de herança. Eu nem dito eu fiquei do pai. Por quê? Sou bastardo. O bastardo não tem direito a herança alguma, nenhuma. Isso é uma realidade até hoje. Se não tiver lá registrado o nome do pai, você não faz parte da família. Você pode até ser considerado, mas não é pai da família. Você não tem direito a bem nenhum. Eu confesso que há algum tempo isso mexia comigo, hoje não mais. Depois de adulto, a gente vai aprendendo as coisas, né? Principalmente porque quando você está no meio do povo de Deus, você vai aprendendo a palavra, né? E eu gosto muito do texto que nós vemos na nossa introdução, na nossa liturgia de Gálatas, né? Que fala que Deus, em Cristo, nos adotou. E nós lemos, né? Gálatas capítulo 4, versículo 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo. Aí eu coloquei aqui para mim bastardo, né? Já não és bastardo, porém filho, e sendo filho, herdeiro. E na Escritura é muito comum você ouvir isso, né? Todo mundo acha que todo mundo é filho de Deus, mas não é uma realidade. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo, se rendem a Cristo. O apóstolo João diz que Deus lhe dá o poder, a autoridade, o direito de serem chamados filhos de Deus. E por causa de Cristo Jesus, né, as promessas que Deus fez a Abraão, em Cristo, nós então nos tornamos filhos de Deus. E quando eu penso nisso, eu estou pensando, claro, na questão da salvação, a salvação como uma herança de Deus. E neste caso, quando você pensa um pouco mais, você é obrigado a se perguntar e a questionar o seguinte: para quem é a salvação? Para quem merece a salvação que Deus promete dar? Quem tem direito de receber a salvação? Você que é um bom leitor da palavra de Deus, já percebeu que lá no Antigo Testamento, os judeus patentearam Deus. Os judeus, eles criam que eles eram os únicos receptores dos benefícios de Deus, que eles eram os únicos herdeiros das bênçãos de Deus, principalmente também da salvação. E isso é tão fato que quando você lê a história do profeta Jonas, nós lemos também um versículo aqui no nosso meio de confissão, que Jonas, na sua oração lá, ele está reclamando com Deus, porque Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, compassivo, e que por isso Jonas não queria pregar lá em Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso e poderia salvar aqueles que se arrependessem da pregação lá em Nínive. Então perceba que já na cultura judaica, eles não conseguem dividir as bênçãos, a salvação de Deus aos povos. Seja só o judeu, o grego, o gentio, o brasileiro, o volta-redondense, o capixaba. Na mente do judeu, ninguém tem direito à salvação. E a pergunta: quem pode ser salvo? Para quem é a salvação? De certa forma, ela é respondida por Jesus aqui nessa história, nesse episódio aqui. Os discípulos aqui vão começar a entender que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E por isso o evangelista Marcos aqui, ele vai contar a história de uma mãe que busca socorro a Jesus em prol de uma filha que está atormentada. Não é atormentada por uma doença apenas, mas por algo espiritual. Um demônio, um espírito imundo, está tirando a paz daquela família. Isso vai além das questões psicossomáticas, né? Vai além das questões de saúde própria, mas de coisas espirituais que estão perturbando a casa dessa mãe. E perceba aí no texto, verso 24, diz o seguinte: levantando-se dali,
levantando-se, partiu dali. Marcos está relacionando essa história com o episódio anterior. A frase partiu dali, ou seja, se refere no texto que nós pregamos semana passada, partiu dali onde Jesus estava, na terra dos judeus, no território dos judeus, onde ali Jesus havia sido questionado sobre os seus discípulos, porque eles não estavam lavando as mãos antes de comer. Lembra que nós pregamos isso semana passada? A questão da tradição dos anciãos, e a questão dos rituais religiosos. E Marcos, então, lembra esse episódio e está dizendo que ele está saindo dali, do território dos judeus. E por que ele faz essa relação? Porque nós não podemos esquecer que Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho escrito primeiramente para os romanos do seu tempo. Ano 45, anos 50 talvez. Ele está escrevendo para os romanos do seu tempo, onde os romanos acreditavam que os seus heróis de guerra, seus deuses poderosos, é que poderiam trazer um alento à sua nação. E Marcos mostra Jesus como servo sofredor e salvador do mundo para o povo romano. Ele está dizendo aqui para esse primeiro auditório, esses primeiros leitores, que Jesus purifica não apenas os judeus. Por isso ele está saindo dali, daquele território de judeus, e indo para Tiro e Sidom. Ele vai ensinar aqui que as bênçãos de Deus não se compreende apenas, ou é patenteada apenas por um único povo exclusivo, ou apenas por um povo judeu, mas sim que por meio do Evangelho, as bênçãos de Deus só chegam a nós por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém consegue ter nenhuma bênção de Deus, que dirá da salvação. Em bênçãos, estou pensando aqui em bênçãos especiais, porque o nosso Deus é tão bom, tão gracioso, que você tem aí a bênção comum e bênçãos especiais. Bênção comum todo mundo casa, todo mundo tem filho, todo mundo tem saúde, emprego. Isso é bênção comum. O sol nasce para justo e injusto. Mas bênçãos especiais é a certeza do perdão, a comunhão com Cristo, a comunhão com os irmãos, a certeza de que Deus ouve a sua oração em nome de Jesus, a certeza da eternidade. Isso é para crente, para quem entende que Jesus é o único Salvador e que Deus é o único que pode me dar sustento. Isso é possível por meio da ação do Espírito Santo em nós, por meio de Jesus. E é isso que eu quero meditar com você aqui essa noite, que as bênçãos de Deus, ela até alcança a todos, mas somente por meio de Jesus Cristo. Mas nesse texto aqui, eu quero destacar com você, essa noite, apenas duas verdades nesse texto que a gente precisa pensar um pouco, para que possamos ser desafiados. A primeira verdade que todos nós precisamos entender, versos aí 24 a 27, é que as bênçãos de Deus, elas são exclusivas. As bênçãos de Deus são exclusivas, são somente para o povo de Deus. Você está acostumado hoje em dia com a expressão fake news, não está? Hoje está muito comum falar em fake news em nossos dias. Contudo, quem inventou essa expressão foi o presidente americano Donald Trump, quando estava tendo lá a campanha anos anteriores para a eleição da presidência lá, surgiu-se muitas fake news para denegrir a imagem do presidente americano. Enfim, a proposta e o propósito das fake news, na verdade, é gerar desinformação. E é isso que é mesmo. Notícia falsa gera desinformação. E o próprio Senhor Jesus, ele foi alvo de fake news. Por exemplo, quando os líderes religiosos acusavam Jesus, lembra no episódio anterior, de não guardar a lei, de não cumprir a tradição dos anciãos, quando ele não lavava ali as mãos. Jesus também foi acusado de fake news
né, de falsa notícia de violar o sábado. Lembra que o Marcos já falou sobre isso? Jesus foi acusado e espalhar notícias falsas de que o Senhor Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebul. Lembra disso? Então, olha as fake news que fizeram ali no nome de Jesus. Tudo isso para denegrir a imagem e a pessoa de Jesus, mas também o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, irmãos, ao contrário da fake news, é na verdade uma good news, ou seja, boas notícias. É isso que o Evangelho é, boas notícias. O Evangelho só ensina a verdade, como no texto anterior. Além de ensinar a verdade, o Evangelho também confronta. E nós vamos ver isso aqui, a questão do confronto. No texto anterior, houve um confronto ali contra a tradição dos anciãos. Jesus ensinou que a verdadeira adoração é fundamentada no coração puro nas Escrituras. Ou seja, o Evangelho não depende de ritos humanos. O Evangelho, que é a verdade de Deus, também não esconde nada, irmãos. O Evangelho ele é muito claro. E, por exemplo, esse texto que ensina para nós que o Evangelho não esconde que as bênçãos de Deus são exclusivas para o povo de Deus. Somente para o povo de Deus. Porque nós temos a mania de pensar, que Deus é bonzinho, abençoa todo mundo. Abençoa de uma forma comum, mas especialmente só para o povo dele, a quem Deus tem pacto. Então você que é um bom leitor da Bíblia, você está acostumado com essa expressão pacto, aliança. Deus tem compromisso com sua família, com seu povo apenas. Dos versos 1 a 23, nós vemos que, conforme a tradição dos anciãos, os judeus, quando voltavam do mercado, eles tinham que seguir algumas regras de purificação. E aí, por que eles faziam aquelas, tinham que lavar as mãos, e em alguns casos, até lavar camas também? Não é apenas a questão de comer alguma comida lá no mercado, era perigoso, mas o fato também que o judeu se achava o santo. Então, se um judeu fosse para o mercado e sequer encontrasse um gentio, alguém que não é da nação judaica, e sequer tocasse naquelas pessoas, tocasse naqueles objetos que aquelas pessoas de outra região que não judaica tivesse trocado, eles eram considerados impuros. É por isso que o Senhor Jesus explicou que a contaminação não vem de tocar em alimentos, mas que a contaminação vem de dentro. Lembra que nós falamos sobre isso? Você pode ler esse versículo aí no capítulo 7, a partir das 21 e 22, porque de dentro do coração dos homens que procedem as impurezas, os maus desígnios. Então ele está dizendo que impureza não vem de fora, a impureza já está dentro de nós. É isso que está falando. Então ninguém é contaminado se tocar numa pessoa ou se tocar em algum objeto. Ao declarar que o contato físico com as pessoas de outras religiões diferentes ou ingerir alimentos não torna ninguém melhor ou mais apresentado diante de Deus, ele está aqui também, queridos irmãos, abrindo a porta do reino de Deus para quem não é judeu, para quem não é do povo ali étnico, do judaísmo. Ele está abrindo a porta para outros povos também, bem como fez lá no Antigo Testamento, quando citei o Jonas aqui, que foi pregar lá em Nínive. E por isso diz o texto em verso 24, levantando-se, partindo dali para fora, as terras de Tiro e Sidom. Olha aí, Jesus então parte para os territórios gentios, ou seja, para regiões onde, na mente dos judeus, haviam lá pessoas impuras. Tiro e Sidom, se você tem a Bíblia de Genebra, você pode confirmar aí, ela ensina para a gente que é um território gentio, fazia fronteira com Israel, e que Tiro era uma cidade portuária, ou seja, seria provavelmente o Líbano dos nossos dias de hoje. Jesus vai para esse lugar, onde as pessoas judias consideravam um lugar de gente impura, e o propósito de Jesus ali era, em primeiro lugar, estar com seus discípulos. Ele queria ficar mais em particular com seus discípulos. Olha aí no verso 24,
que, tendo entrado numa casa, como é que está aí? Queria que ninguém soubesse. Ele sai do território de Deus, mas quer ficar em particular ali com os seus discípulos para poder, talvez, falar das coisas de Deus para os seus discípulos. Contudo, no finalzinho do verso 24, vai dizer que não pôde ocultar-se. Não está aí? Jesus não pôde se esconder. E aqui me faz lembrar a parábola da candeia. Lembra que nós pregamos aqui também da parábola da candeia? Uma candeia ou uma lamparina, você não pode colocar, ela não foi criada, não existe, para colocar debaixo da cama, lembra? Porque não é o propósito da candeia, da lamparina, mas sim para colocar no lugar de destaque, igual essas lâmpadas aqui. A lamparina, a luz, veio para brilhar. Então o Senhor Jesus também não pode se esconder, porque Ele veio para brilhar, mesmo ali na terra, onde o pessoal achava que vivia só gente nas trevas. Mesmo no território gentil, ou seja, a luz de Jesus veio para brilhar. Por isso o Evangelho ele não pode ser escondido. Porque ali em Tiro, Jesus foi com seus discípulos também para evangelizar. Presta atenção aí no verso 25, que está bem assim, não explícito, mas implícito. Porque uma mulher, como é que está aí? Estava possessa, o quê? Tendo ouvido. Irmãos, presta atenção, a fé vem pelo ouvir, não é por testemunho de ninguém não. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu que Jesus estava ali, ou melhor, ouviu a respeito dele. Alguém falou de Jesus para essa mulher, alguém pregou o Evangelho para essa mulher. Ela ouviu a respeito dele, e diz o texto aí que ela ouviu a respeito dele, e a mãe, como a filha possessa, ao ouvir sobre Jesus, ela adora. O Evangelho, ele tem esse propósito, ele não fica escondido. Ela ouviu a mensagem do Evangelho, ela ouviu falar que Deus em Jesus salva, ela ouviu em falar que Deus em Jesus purifica, ela ouviu falar que Deus em Jesus socorre, que Jesus abençoa. Perceba que o Evangelho conduziu aquela mulher primeiramente para adorar a Deus, para adorar a Cristo, porque ela, tendo ouvido, ouviu primeiro e depois prostrou-se aos pés. É assim que funciona mesmo. O Evangelho nos conduz à adoração, o Evangelho nos leva a nos prostrarmos diante de Deus, a rogar e a clamar por aquilo que você carece ou precisa também, como é no caso aqui no verso 6. E olha aí, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. O Evangelho faz isso, irmãos, nos leva a reconhecer que Jesus é Deus, nos leva a reconhecer que se Jesus não agir, eu vou estar com dificuldade na minha casa, não vejo. Se Jesus não agir, e se eu não adorá-lo e não rogar a Ele, eu vou continuar com os mesmos problemas. Essa moça tinha uma criança possessa, ela precisava de socorro, e o socorro que ela encontra é no Evangelho, é em Jesus. Ela ouviu a respeito dele, foi lá, adorou, e clamou, e pediu. É assim mesmo, é assim mesmo que funciona, é assim o caminho. No entanto, o Evangelho aqui vai revelar um problemão para nós, um problemão. Qual é o problema? Marcos agora vai deixar explícito, verso 26. Essa mulher o quê? Grega, de origem ciropenícia. Ela era grega, ou seja, uma gentia. Ela não era do povo de Deus. Ela não fazia parte da comunidade de Israel. Ela não fazia parte nem sequer do estado de Judá. Ela tinha uma educação pagã. Era uma mulher ciropenícia, ou seja, havia nascido na Fenícia, que tinha lá como as maiores cidades, Tiro e Sidom. A região, ela pertencia também à província da Síria, e que historicamente, você que já leu a Bíblia bastante, são antigos inimigos de Israel. Olha que coisa. Olha o problemão que nós estamos encontrando aqui. Ela está rogando a Jesus uma bênção,
um socorro de Deus, porque a filha já está possuída, mas ela não tem nenhum direito de ser abençoada. Ela sequer pode exigir alguma coisa de Cristo. Ela está numa situação aqui em que ela não pode pedir nada. Primeiramente porque, se você lê os evangelhos, Jesus é claro: eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba o problema que a gente encontra aqui. E essa mulher, ela está precisando de um socorro, mas ela não faz parte do povo de Deus. Olha o perigo de não ter Jesus na sua vida, de você não fazer parte do povo de Deus. Olha o perigo. E aí, é muito interessante aqui que Jesus tinha isso muito claro para ela, e ele fala com ela de uma forma muito, aparentemente, muito dura para ela. Olha aí, verso 27. Mas Jesus lhe disse, como é que está aí? Que se partem os filhos, porque não é bom, mas está aí? Você gostaria de ouvir isso de alguém? Nesse povo mimizento de hoje, não pode falar nada com ninguém. Você gostaria de ouvir isso de alguém? Olha aqui, que resposta. O verso 24 afirma que Jesus, lembra? Entrou numa casa, lembra o verso 24 ali? Numa família. É possível que Jesus, então, estava ali, naquele momento, à mesa com aquela família, se alimentando. E a resposta de Jesus talvez foi dentro da situação comum das casas daqueles tempos, que mesmo alimentando ali na mesa as famílias, vai na casa do Deus, você vai ver isso, os cachorrinhos ficam ali em torno da mesa ali. São quantos? 9? O Senhor Jesus aqui, irmãos, está ensinando que não é bom mesmo tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, dar para os cachorros. O Senhor Jesus vai ensinar, isso aqui é duro, queridos, quem não faz parte do povo de Deus, da família de Deus, não tem direito às bênçãos provindas de Deus. Não tem. Então perceba que as bênçãos de Deus não é para todos. O texto já claro para nós que as bênçãos de Deus são exclusivas, são somente para o povo de Deus. E isso, queridos, deve servir de alerta para nós. Sabe para quê? Para que sejamos humildes. Humildes. Isso vai servir para que, diante de Deus, nós tenhamos o cuidado de nos aproximarmos de Deus, mas como filhos, adotados por Cristo, para que possamos ter direito, ou no caso, o privilégio das bênçãos de Deus, porque Deus não é obrigado a atender todas as pessoas do mundo. É isso que está dizendo aqui. E nesse ponto, o texto nos ensina que as bênçãos de Deus são exclusivas apenas para a família de Deus. Estou vendo o Glaucio aqui, Glaucio? A gente conversou, falei sobre isso com ele. As bênçãos do Felipe, do Paulo Henrique estão garantidas, porque a mãe é temente a Deus. E o pai também vai ser, né, Glaucio? Claro que vai. Porque se não for assim, não tem direito. Só tem direito às bênçãos de Deus quem faz parte do pacto, quem faz parte da família de Deus. As bênçãos são exclusivas apenas para aqueles que fazem parte da família de Deus. Mas a minha mensagem aqui gira que as bênçãos de Deus alcançam a todos somente por meio de quem? Jesus. E a sequência do texto, eu quero destacar aqui uma outra verdade, que as bênçãos de Deus também são inclusivas. Elas são exclusivas, mas elas também são inclusivas. Por causa de quem? Por causa de Jesus, irmãos. Por causa da graça de Jesus. Mostrei para os irmãos aqui um problemão aqui no texto. Uma mulher
que está rogando a Jesus uma bênção de Deus, um socorro para a filhinha que está possuída. Contudo, ela não tem direito nenhum. Ela não pode sequer cobrar ou exigir alguma coisa, que hoje em dia é muito em voga, né? Esses crentes de da vez que falam que eu exijo, eu declaro, eu reivindico, né? Esses crentes de da vez. Para com isso, irmãos. O texto é claro para nós que ela não tem direito nenhum para receber bênção de Deus, pois ela não faz parte do povo de Deus. E Jesus deixa muito claro para ela, nessa resposta aí, aparentemente dura, né? Jesus lhe disse, verso 26, deixe primeiro que se batem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Só que Jesus, queridos irmãos, não diz que está aparentemente sendo duro. Mas não está sendo duro com essa mulher aflita. Ele não está fechando a porta do reino de Deus para ela. Muito pelo contrário. Observe que Jesus está abrindo a porta do reino de Deus lentamente para ela, ao dizer, deixa primeiro que se partem os filhos. O compromisso de Deus é com o seu povo. Ele está primeiro dizendo para essa mulher sofrida que Deus não deixou também de olhar para os gentios. A porta está entreaberta. Tem muita gente que acha que Jesus está sendo aqui muito implacável com essa mulher. E dá-nos mesmo essa impressão, né, de que ele está chamando ela de cadela, de cachorro, não é? É até muito difícil pregar esse texto. E é por isso que nós não devemos interpretar a Bíblia dentro da nossa ótica moderna. Isso é complicado. Olhar o texto e dentro das nossas percepções modernas e tentar interpretar a nosso bel prazer. Precisamos voltar para o passado e entender que na antiguidade existiam também os cães. Não eram, a maioria dos cães, né, não eram como os nossos pets. Tinham muitos cães que eram largados na rua, eram cães quase que selvagens, estavam na rua, eram selvagens, comiam lixo, comiam cadáveres. Eles eram considerados urubus sem asas, eram bichos nojentos, né? Bichos não como os vira-latas do nosso dia a dia, né? Sendo na rua tudo dóceis, doido para que alguém adote, né? Não, eram terríveis, eram animais muito difíceis. E por isso Jesus muitas vezes nos seus sermões ele vai dizer, não dei o que é santo aos cães, porque os cães só viviam coisas imundas. E tanto Mateus como o evangelista Marcos, eles estão utilizando a expressão cães aqui, cachorrinhos, que é um eufemismo para malditos. Malditos são todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Ou malditos são todos aqueles que rejeitam o reino de Deus. Lembra que em Apocalipse vai dizer, fora ficam os cães, ou seja, os malditos, que desprezam o reino de Deus. Você quer ser comparado assim, irmão? Desprezar o reino de Deus, ser chamado de cão, maldito, porque essa é a ideia aqui. Todavia Jesus não chamou ela de maldita, ou fez pouco caso dela, não, ele não foi pejorativo aqui não. No entanto, a expressão que Jesus usa aí, qual que é? Como é que é o texto? Cachorrinhos. Estes sim eram mais ou menos parecidos com os nossos pets, né? A figura aqui é para conduzir ela, aquela mulher, a pensar nos filhotinhos debaixo da mesa, lá naquela casa que atendeu Jesus, que quando os donos estão comendo, as migalhas estão caindo, mas os filhotinhos estão sendo alimentados. Esse é o ponto aqui. A ideia aqui é que existe bênção de Deus quando está junto à família de Deus. Existe bênção de Deus quando entendemos que não temos direito às bênçãos de Deus. Existe bênção de Deus quando olhamos para Jesus e nos achegamos diante dele. O Evangelho aponta que Deus vai incluir outras pessoas. E olha que esse texto me chamou a atenção, porque ela não ficou de mimimi,
igual muita gente fica hoje em dia, não é verdade? Ela não ficou ofendida com a resposta de Jesus. E a mulher percebeu que Jesus não está fechando a porta. Muito pelo contrário, ela responde positivamente. Antes, deixa eu voltar aqui. O Evangelho é assim, irmãos. Não fala só de salvação, não. O Evangelho diz que porque Deus amou muito a maneira, que negócio? Não lhe queira, não pereça, mas tem vida eterna. Mas a gente para. Mas você continua olhando o que só diz: todo aquele que nele crê, e quem não crê, tem condenação, é maldito. O Evangelho nos confronta. Quando rejeitamos o reino de Deus, o Evangelho, somos como cães malditos. E o destino de cães nas Escrituras, no caso lá dos malditos, é fora do reino. Fora estão os cães, ou seja, aqueles que rejeitam o reino de Deus. O Evangelho serve para isso também, para nos contrapor, para nos alertar da nossa situação espiritual sem Cristo. Sem Cristo somos malditos. Esse é o ponto aqui. Ela não ficou ofendidinha, não. Não, ela entendeu o recado. Verso 7. Olha aqui. O recado, a resposta dessa mulher. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, está aí? Dá um pulinho comigo. Eu não sou muito de fazer isso não, mas um texto paralelo, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 28. É o mesmo texto, mas dentro da visão de Mateus. Jesus ficou tão admirado. Olha aí. Não ficou? Olha o verso 28. 15, 28. Mateus 15, 28. Como é que Jesus responde aí? Mulher! Olha, assim, são poucos personagens nos evangelhos que Jesus exalta a fé. Poucos. Aquele, também que não era o povo de Deus, né? Aquele centurião, né? Que só uma palavra o Senhor manda, eu não sou digno de entrar na casa do Senhor, lembra? E aqui essa mulher, mulher! Olha que interessante, irmãos, ela não se ofendeu, ela entendeu o recado do Evangelho, que sem Cristo ela carece, sem Cristo ela está sob maldição, sem Cristo ela é impura, ela entende. E presta atenção aqui no texto de Mateus, porque lembra que eu disse que ela ouviu o Evangelho? Lembra? Ela entende. Olha primeiramente Mateus 15, 22, dá uma olhadinha. Ela reconhece que ele é o quê? Filho de Davi. Ela tem entendimento que ele é o Messias, ele vem do povo de Deus, ele é o filho de Davi, rei de Judá. A nação de Israel tem nada a ver com Tiro, Sidom, Brasil, Japão, nada a ver. Ele é o rei de Israel. Ela entende isso. Entende o ponto? Ela entende isso, porque ela ouviu o Evangelho. Ela entende que ele é o Messias de Deus para o povo de Deus. Outra coisa, ela sabe que ela é estrangeira. Ela não tem o que cobrar, ela não tem o que pedir, ela não tem o que exigir. E volta lá para Marcos capítulo 7, volta lá comigo. E a terceira coisa é que ela olhou para Jesus, né? Quando os cânticos cantamos aqui hoje, né? Olhar e olhar com fé, olhar para Jesus. Ela olhou para Jesus, mas antes ela ouviu do Evangelho. Olha novamente comigo aí o verso 25 de Marcos 7. Deixa eu abrir também. Marcos 7, 25. Porque uma mulher que definir estava possessa de espírito mundo, tendo ouvido, irmãos. Lembra que Paulo vai falar sobre isso? A fé vem pelo ouvir. Ouvir. Ela entendeu o seguinte: eu não mereço as bênçãos de Deus. Eu não mereço que Deus mandou seu filho unigênito morrer na cruz, para morrer na cruz no meu lugar, porque o pecador sou eu. Ela entende isso. Verso 28 é uma coisa que nós precisamos aprender: se humilhar. Ela se humilha e declara. Olha por isso aqui.
Eu acho muito maravilhoso. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor. Mas os impuros, ou os filhotinhos, como é que está aí? Debaixo da mesa. Eu acho bonito isso aqui porque ela está dizendo o seguinte: Pai, uma migalha de bênção do Senhor já é suficiente para mim. Eu acho tão bonito, irmãos, porque hoje eu vejo um crente querendo um mundo de coisas, mas não fica satisfeito com a bênção pequenininha que Deus te dá. Às vezes um bom casamento, às vezes um emprego, às vezes a fé em Cristo e a certeza de que Deus te ouve em oração. Verso 29. Por causa da palavra humilde dela, Jesus atendeu e declarou que o demônio ia sair dela. Verso número 30 nos indica que ela creu na palavra do Senhor e voltou para casa e encontrou a criança sã, perfeita, curada, porque ela se humilhou, ela entendeu que o Evangelho em Jesus Cristo inclui todos aqueles que se rendem a Cristo, que sem Cristo somos sim cães e malditos, mas com Cristo nós podemos ser filhos de Deus. Queria concluir dizendo, irmãos, para você, que o Evangelho ele não esconde de ninguém que as bênçãos de Deus são exclusivas para o povo de Deus. Não esconde. O Evangelho não esconde essa verdade. E o Evangelho, ele também nos confronta, nos machuca. Sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo somos como cães impuros, vencedores do inferno. É isso que a palavra nos ensina. Sem Cristo você não faz parte do povo de Deus. E o que te resta é o lago de fogo na eternidade. E quando desprezamos essa mensagem, você é maldito, é cão. E fora ficam os cães. O Evangelho nos confronta, queridos. E é preciso nós sermos como essa mulher. Não se ofender, não ficar cheio de mimimi. Não pode falar nada para ninguém hoje. Todo mundo se ofende. Mas o Evangelho nos confronta. O Evangelho chama a atenção da nossa carência de Deus. E sem Cristo, estamos debaixo de maldição. Sem Cristo, somos bastardos. Sem Cristo, não temos direito a sequer uma migalha de bênção do Senhor. Mas com Cristo, Ele nos abençoa. Com Cristo, nós entramos na família de Deus. Com Cristo, nós podemos ministrar o batismo dos nossos filhos, porque os nossos filhos são bênçãos de Deus, são herança do Senhor. Olha que bênçãos especiais. Só a família da fé tem isso. Bênçãos especiais. Nós precisamos, queridos irmãos, reconhecer o quão a nossa situação ela é desesperadora sem Cristo Jesus. Meu desejo é que você também volte para casa e ache a solução da sua casa resolvida. Lembra do verso 30, né? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio, olha que bacana, o demônio foi embora. Eu falo muito isso aqui, que nada espere demônios mais do que o Evangelho. Onde o Evangelho chega, as portas do inferno batem em retirada. Essa mulher só esperava uma migalha, não é? Uma bênção pequenininha. Olha que coisa maravilhosa, ela chega em casa e, uau, minha filha está liberta, minha família está diante do trono da graça, minha família pertence à família de Deus, agora faz parte do pacto. Olha que coisa maravilhosa. Ô mulher, ô homem, ô criança, ô adolescente, grande é a tua fé. É isso que o Evangelho separa para nós. Mas sem Cristo, nossa condição é terrível. As bênçãos de Deus alcançam todos, somente por meio de Jesus. As bênçãos de Deus são exclusivas para o povo de Deus. As bênçãos de Deus são exclusivas por causa de Cristo Jesus. Ele é o único que cura, Ele é o único que abençoa.
Ele é o único que salva. Amém? Vamos ainda ouvir mais aquela canção? Creio que tu és a cura. Vamos ainda ouvir essa canção? Creio que tu és a cura. Já nos preparando aí para o final do nosso